Você sabia que a gente tem dois cérebros, dois hemisférios cerebrais? Existe o direito e existe o esquerdo. E que existem pessoas que vivem com apenas uma parte do cérebro? Vocês sabiam que quando a gente tem lesões em determinadas regiões do cérebro, por exemplo, à esquerda ou à direita, isso vai ter uma repercussão do outro lado do meu corpo? Então olha que interessante, é sobre esse assunto que eu vou te mostrar aqui hoje e eu vou começar trazendo uma história extremamente instigante, e intrigante e interessante, que é a história de um homem que ficou grávido. Como assim, Márcio? É o que você vai ver nesse vídeo. Roda a vinheta. Como assim, Márcio? Um homem que ficou grávido? Pois é. Essa é uma história real, um caso que aconteceu na medicina, onde um homem, ele estava dentro do hospital com a barriga grande, a barriga cheia, vocês vão já saber de quê, e ele tinha certeza absoluta de que ele estava grávido. Todas as pessoas que chegavam lá, ele começava a passar a mão na barriga e dizer: olha só, doutor, você tá vendo aqui o meu filho, já a gente vai para a sala de cirurgia e o meu filho vai nascer, não é isso? Ele tinha uma plena convicção de que ele tinha engravidado. E ele mesmo dizia: eu sei, não faz muito sentido, eu sou homem, eu não consigo entender porque que isso aconteceu, mas Deus me abençoou e isso está acontecendo, isso aqui é maravilhoso, porque realmente eu vou ter um filho e isso é algo extraordinário. Só que, ao mesmo tempo que ele estava dessa forma, ele também negligenciava o lado esquerdo do corpo dele. Como assim, Márcio? Ele não conseguia movimentar o braço esquerdo e a perna esquerda e ele achava que o corpo dele era apenas o lado direito. Então ele se dirigia sempre para o lado direito, ele ignorava tudo mais que acontecia do lado de cá, do leito do hospital. Então todas as vezes que o médico chegava e o médico vinha para o lado de cá, ele basicamente ignorava, é como se não existisse. Se o médico viesse para cá, é como se para ele finalmente o médico tivesse aparecido. Se alguém chegasse para ele e dissesse assim: de quem é esse braço? Ele dizia: não sei, sendo que o braço era o braço dele. Ou seja, ele negligenciava, é como se o mundo dele funcionasse apenas do lado de cá, apenas do lado direito. Então, isso aqui já traz uma pista para o que estava acontecendo. Esse homem, na verdade, ele estava com aquela síndrome, uma síndrome que, inclusive, é o tema daquele filme O Olho de Lorenzo, que é uma doença neurológica chamada adrenoleucodistrofia. É uma doença onde faz com que a pessoa comece a ter alguns probleminhas e isso afeta o cérebro. Essa pessoa, ela estava com um problema no fígado também, por conta dessa própria síndrome, e ele começou a ter líquido na barriga. Sabe quando a pessoa ela tem cirrose e ela começa a acumular líquido na barriga? Então foi isso que aconteceu nesse homem. Só que ele acumulou tanto líquido que o cérebro dele começou a interpretar como se ele estivesse grávido. Agora é a parte mais interessante. Por que o cérebro dele jurava que ele estava grávido? Se não faz o menor sentido. Vou te explicar. Olha só, a gente tem dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. E esses hemisférios cerebrais, eles têm funções que elas são divididas, elas são diferentes. O meu cérebro esquerdo, ele tem uma perspectiva mais analítica, mais relacionadas com o cálculo, mais relacionadas com a razão, com a precisão, com fatos. E o meu cérebro direito, ele está mais relacionado com a circunstância, ele está mais relacionado com o sentir, ele interpreta as situações, ele vê o todo. O meu cérebro esquerdo, ele está relacionado com a linguagem. O meu cérebro direito, ele está relacionado mais com a música, com a criatividade. Então, olha só, quando eu falo com você, o seu cérebro esquerdo, ele interpreta a palavra, o fonema, fonema, e junta isso numa palavra. O seu cérebro direito, ele pega a entonação. Se eu estiver falando de uma maneira mais assim, ou então com mais raiva, o seu cérebro direito é quem vai interpretar essa entonação e vai gerar uma valência emocional. Nossa, o Márcio tá mais apreensivo, o Márcio tá mais nervoso, tá inseguro. Então essas informações sutis, quem tá pegando é o teu cérebro direito. Márcio, o que é que isso tem a ver com essa história desse homem aí que você acabou de contar que estava grávido? Seguinte, o cérebro direito dele estava lesionado, só estava funcionando o cérebro esquerdo. Por que eu sei disso? Porque o meu lado direito controla o meu lado esquerdo. O meu lado esquerdo controla o meu lado direito. Se eu tenho uma lesão do lado direito, o meu lado esquerdo ele para de funcionar. Além disso, ele começou a ter uma outra síndrome neurológica chamada de síndrome de heminegligência. Imagina que isso aqui é o cérebro, tá? E eu tenho aqui o cérebro esquerdo e aqui o cérebro direito. Então funciona da seguinte maneira. O meu cérebro esquerdo, ele tem uma atenção direcionada para o meu hemimundo contrário. Lembra que eu te falei que o meu lado esquerdo ele controla o meu lado direito?
Do mesmo jeito, o meu lado esquerdo é como se ele direcionasse a minha atenção para o lado de cá. O meu cérebro direito, por sua vez, ele direciona a minha atenção para o lado de cá, mas também para o lado de cá. Então, olha só o que acontece. Se eu, por acaso, tiver uma lesão no meu cérebro direito, eu vou ficar direcionando a minha atenção apenas para o lado de cá. É como se o lado de cá não existisse mais. O lado esquerdo não existe mais. Inclusive, se uma pessoa ela tiver uma lesão do lado direito, ela é capaz de barbear apenas o lado direito do rosto. É como se o lado esquerdo do rosto dela não existisse. Ela é capaz de maquiar apenas o lado direito do rosto, como se tivesse tudo tranquilo. Ela é capaz de achar que o braço do lado esquerdo não é dela, é de outra pessoa. Então, o fato de eu direcionar a minha atenção somente para o lado direito faz com que eu comece a ter o que a gente chama de síndrome de heminegligência, ou seja, eu estou negligenciando o meu lado de cá. Existem pessoas que quando vão se alimentar, que tem essa síndrome, elas só comem aquilo que está na metade direita do prato. Elas não comem o que está do outro lado. Já aconteceu comigo de eu ir para o hospital uma vez e tinha um paciente que tinha tido um AVC do lado direito, estava com essa síndrome, e eu cheguei do lado de cá, do lado esquerdo dela, falei com ela e ela nem me ignorou completamente. Até que eu lembrei que ela estava com essa síndrome, eu fui para o outro lado e aí sim ela agiu como se nada tivesse acontecido. Falou comigo como se realmente eu existisse, eu passasse a existir. Sendo que ela estava me ouvindo, ela estava escutando o que eu estava falando, só que é como se não existisse, que ela estava ignorando. Por quê? Porque não estava no campo de visão dela, eu não estava do lado direito dela. Eu falava e ela respondia, só que ela respondia com um pouco de desinteresse. Quando eu vim para cá foi que mudou completamente a valência emocional dela. Então perceba, nesse paciente, o que foi que aconteceu? Ele tinha uma lesão do lado direito. Se ele tinha uma lesão do lado direito, ele estava funcionando apenas com o lado esquerdo. O lado esquerdo é o lado que interpreta fatos. É o lado que está relacionado com a análise. Por que esse homem ele acabou interpretando como se ele estivesse grávido? Porque ele estava funcionando só com um dos lados do cérebro, o lado esquerdo. E lembra, o lado esquerdo é o lado que está relacionado com fatos. É o lado que está relacionado com análises, cálculos, raciocínio preciso. O lado direito é como se fosse mais o GPS da minha vida. O lado direito é o que me coloca um sentido maior para a minha existência, para a minha vida, para o meu propósito. O lado direito ele é como se fosse um GPS. Por quê? Porque, tipo assim, se eu estiver dirigindo num carro e o meu GPS está ligado, aquele GPS ele diz exatamente onde eu estou em relação ao todo. Então, o lado direito ele me traz um sentido de vida. Eu sei quem eu sou, de quem eu sou filho, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei que eu tenho um Deus que me ama, eu sou filho, eu sou esposo. Então, esse meu GPS me traz um significado. Olha só, uma das coisas que está muito dentro de nós, enraizada em nós, é o senso de sobrevivência. Esse homem estava dentro de um hospital. Dentro de um hospital, a barriga crescendo, e ele sozinho, estava sem receber parentes. Isso traz a seguinte perspectiva, ele pode começar a interpretar como se ele fosse morrer. Só que o cérebro da gente, ele tenta sempre trazer uma perspectiva de autoproteção. Então, o único cérebro dele que estava funcionando era o esquerdo. Então, ele pegou fatos. Quais fatos? Minha barriga está grande, eu estou dentro do hospital, ninguém está vindo me ver. Então, ao invés de interpretar eu estou morrendo, ele interpretou assim, eu estou gerando vida. Por quê? Porque o nosso cérebro sempre está pensando na vida, ele nunca vai pensar na morte. O lado direito, que seria o GPS, que iria trazer toda a circunstância de quê? A circunstância de sentido, as circunstâncias de interpretar a realidade com um olhar de GPS, com um olhar de colocar um ponto onde ele vive em relação a outras pessoas, onde ele está, quem é ele é filho de quem, qual que é o sentimento. Então o lado esquerdo era quem estava funcionando e estava com a barriga grande dentro do hospital. Então ele começa a pegar o seguinte pensamento, eu só posso estar grávido, eu vou gerar uma vida, e eu vou gerar uma vida e isso é extraordinário. Então ele se apegou àquele pensamento e ele começou a ter esse delírio, uma distorção da realidade, onde trouxe essa perspectiva como se ele tivesse grávido, e tudo isso relacionado com o fato de um dos lados do cérebro dele não está funcionando. Isso tudo é neurociência, isso tudo é neurologia, é o nosso cérebro, a maneira como a gente se comporta. Você consegue perceber o quanto que o nosso pensamento ele acaba determinando a minha realidade? Ou seja, tudo está aqui.
Tudo está no teu cérebro, tudo está na tua mente.